E aí, pessoal, beleza? Nessa videoaula nós vamos fazer uma introdução aí sobre a estequiometria das células galvânicas e eletrolíticas. A partir do estudo da estequiometria, a gente pode determinar, por exemplo, por quanto tempo uma pilha vai funcionar. Nós podemos também saber qual é a quantidade necessária aí de energia para que ocorra um processo eletrolítico, ok? Então vamos ver como é que funciona. Para a gente poder falar sobre a parte da estequiometria, também a gente vai ter que lembrar algumas coisas que vêm da física, porque ela está diretamente relacionada aqui para a gente poder falar sobre, principalmente, a quantidade de energia. Eu preciso dar uma retomada na parte de física também, tá? Então vejam, ó. A primeira ideia que a gente tem que olhar para reações eletroquímicas é a quantidade de energia. Como que eu poderia desvendar qual que é a quantidade de eletricidade envolvida no processo? Por exemplo, a gente vê aí o processo do zinco sendo oxidado a zinco 2+, né? Então eu tenho aqui, ó, 1 mol de átomos de zinco, eles vão liberar 2 mols de elétrons na oxidação, né? Então, olha, isso aqui também vai ser bastante importante a partir de agora quando a gente fala de estequiometria, é a quantidade de elétrons. A quantidade de elétrons a gente também relaciona ao número de elétrons. Então, se libera um elétron, a gente fala na verdade não um elétron, e sim 2 mols, 1 mol de elétrons. Se libera 2 mols de elétrons. Se libera 3 mols de elétrons e assim por diante, tá? Aqui eu estou falando em mols, tá? Mas a gente pode também falar em relação à quantidade em gramas. Então, se a massa molar do zinco é 65,3, então 65,3 gramas de zinco que liberam 2 mols de elétrons. Só que eu não sei por enquanto qual é a quantidade de eletricidade que está envolvida nesses 2 mols de elétrons. Então a gente vai ter que analisar em relação a processos físicos para a gente poder entender exatamente essa quantidade de eletricidade. Para isso, vamos ver um pouquinho de física aqui, ó. Primeira coisa, na eletricidade, a quantidade de elétrons que passa aí por um circuito, ela corresponde à ideia de quantidade de eletricidade, tá? Então, quando a gente fala aí de elétrons passando por circuito, a gente pode relacionar isso diretamente com quantidade de eletricidade. O símbolo da quantidade de eletricidade é o Q de queijo maiúsculo, tá? E ele é medido em coulombs, tá? O símbolo do coulombs é o C. A intensidade da corrente elétrica também nós vamos falar sobre ela, que é a intensidade da corrente que está passando, e é um quociente aí entre a quantidade de eletricidade, que é o Q, que a gente acabou de falar, que passa por um circuito e um intervalo de tempo. Então veja, aqui da física que vai vir aquela questão de tempo. E a partir dessa questão aí da variação de tempo, inclusive que nós vamos poder relacionar aí a quantidade de eletricidade, a massa das substâncias com o tempo aí que uma pilha vai acabar funcionando. Ou então o tempo necessário para manter uma certa deposição de uma massa de um metal no processo de eletrólise, tá? Então, nós vamos utilizar exatamente esta equação aqui também, que vem lá da física, que é o I, né, que é a intensidade de corrente elétrica, é igual à quantidade de eletricidade dividido pela variação de tempo. Ou então a quantidade de eletricidade, se eu modificar essa equação, quando eu quero trabalhar com a quantidade de eletricidade, eu coloco que I vezes ΔT é igual à minha quantidade de eletricidade. Essa intensidade de corrente elétrica ela é medida em amperes, tá? Então os amperes aí vai aparecer bastante daí para frente para a gente poder analisar exatamente esta quantidade de energia elétrica e a intensidade que uma está relacionada à outra, tá? Um ampere aí, ele corresponde à passagem de um coulomb por segundo, ok? Então, por isso que você percebe aqui, ó, que o Q é 1 vezes ΔT. Se eu fazer a multiplicação aqui, eu vou ficar somente com a unidade coulomb, tá? Em um dado ponto de circuito elétrico, tá? Sempre em relação àquela região. Então, na prática, aí a intensidade de corrente elétrica é medida com o auxílio de um amperímetro. Então, eu posso utilizar esse equipamento para fazer esta medida. Nós vamos ver aqui os dados
experimentais de alguns resultados para a gente poder resolver as quantidades que envolvem aí de energia, também pode ser a intensidade de corrente necessária, que é o I, o tempo e também as quantidades em massa para substâncias, tá? Então, como que eu posso agora, porém, relacionar a quantidade em massa que eu tenho com a quantidade de eletricidade? Isso foi feito já em 1834 por Faraday. O que ele fez lá? Ele pegou aqui um processo, a gente percebe aqui que é um processo eletrolítico. Ele colocou um gerador lá e um amperímetro para fazer a medida, inclusive, uma solução de prata, dois eletrodos inertes, e ele colocou uma certa quantidade de energia lá. E ele verificou lá uma quantidade de prata que ia sendo depositada. Ok? E ele verificou o seguinte, experimentalmente, que a massa da substância eletrolizada, no caso o experimento dele era prata, é diretamente proporcional à quantidade de eletricidade que atravessa a solução. E essa conclusão dele aí é chamada lei de Faraday para a eletrólise e pode ser comprovada aí facilmente com qualquer célula eletrolítica, como essa que aparece aí que a gente falou sobre a prata. Bom, então, o que a gente faz na prática? A gente mede aí a intensidade de corrente, que é o I, né? Medidas em amperes, no amperímetro. O intervalo de tempo, ΔT, ou seja, por quanto tempo esta corrente elétrica passou no meu sistema. Ok? E determina aí também o aumento da massa sofrido pelo cátodo, tá? Então, aqui a gente está analisando em relação ao cátodo. Devido aí, obviamente, da deposição da prata. Porque lá no experimento o que aconteceu foi exatamente a formação da prata. Tá? Então a gente vai determinar somente o aumento da massa do cátodo para fazer esse tipo de verificação. Ok? Verifica-se então depois que a proporção que aumenta a intensidade de corrente e a variação de tempo aumentará também a massa. Como Faraday disse, eles são proporcionais. Ok? Bom, um segundo passo importante para a estequiometria dos processos eletroquímicos foi dado lá por Millikan, lá em 1913, quando ele determinou aí que a carga de um elétron, então ele conseguiu determinar a carga de um elétron apenas, é igual a 1,6023 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Tá? Essa aqui é a carga de apenas um elétron. Com esse valor aí e com a constante de Avogadro, que a gente conhece, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23, eu posso determinar aí a carga elétrica de 1 mol de elétrons. Ok? Então, 1 mol de elétrons, para mim, toda vez que eu vou necessitar relacionar a quantidade de eletricidade com quantidade de substância, eu vou utilizar então essa transformação aí. Ó. Um elétron é 1,6023 vezes 10 a menos 19 coulomb. Então, 1 mol de elétrons, que são 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons, eu vou ter 96,6 coulomb para cada mol. Este valor aí, ele é chamado de constante de Faraday, tá? A constante de Faraday, ela é o valor necessário aí para mim calcular a quantidade de corrente elétrica que passa por um circuito durante o processo de eletrólise ou então nas células galvânicas, que são as pilhas. Tá? Então eu vou precisar sempre desse valor aí para cada 1 mol de elétrons liberado. Então agora sim vai depender da quantidade de elétrons liberados. Lembra lá quando a gente falava de pilhas? A gente fazia o cálculo de uma pilha, da quantidade do DDP dela, diferença de potencial, e a gente via que o DDP independia da quantidade de elétrons, ok? Mas a quantidade de eletricidade, essa sim, ela vai depender também aí da quantidade de elétrons que vão ser liberados por uma espécie. Uma espécie pode liberar 1, 2, 3, 4 elétrons, e eu vou ter variação porque a gente vê aí que cada 1 mol de elétrons liberado, nós temos uma quantidade de eletricidade igual a 96.506 coulomb. Então, essa constante de Faraday que nós temos
é a carga elétrica de um mol de elétrons, e a gente arredonda ela aqui para 96.500 coulomb para cada mol. Então, eu vou utilizar sempre esse valor padrão aí para me relacionar a quantidade de elétrons com a quantidade de eletricidade, ok? Então, nós já temos aí um valor para poder falar com quantidades de eletricidades. Bom, vou aqui deixar para vocês, nessa videoaula, nós não vamos ter exercício nem perguntas para responder. Eu vou fazer um pouco diferente. Vocês vão ter aqui que me enviar 3 palavras-chave, ok? Neste momento eu vou deixar a primeira palavra-chave para você poder validar a presença nesta aula. Na verdade, são para 2 aulas. A primeira palavra-chave é eletricidade. Vamos então a exemplos. Vamos ver como fica aí o cálculo dessas quantidades de eletricidade, enfim, quantidade de intensidade de corrente também e tempo aí dos processos eletroquímicos. Vamos lá. Primeiro exemplo, a gente quer saber qual a quantidade de eletricidade obtida em uma pilha de Daniell, a pilha lá que a gente usou como modelo, né? Vamos lembrar dela, pilha de cobre e de zinco, ok? Pela oxidação aí de um valor de 0,2612 gramas de zinco. Tá? Então, nós temos uma quantidade em gramas. Eu tenho um processo estequiométrico, então eu vou ter que partir da reação. Mas ainda falta dados para isso. Tá? Os dados que faltam aí é exatamente a montagem da reação que acontece, que é a reação de oxidação. Mas aqui tem uma segunda pergunta ainda. Qual é a intensidade da corrente produzida, sabendo-se que a pilha funcionou durante 25 minutos e 44 segundos? Então, aqui a gente pode relacionar daí aquela equação da intensidade de corrente em relação à quantidade de eletricidade. Ok? Então, vejam, ó, nós vamos ter que partir para a primeira pergunta da equação química. Então, olha, um mol de zinco ele produz aí o Zn2+, liberando 2 elétrons. Na verdade, eu digo que ele liberou 2 mols de elétrons, ok? E nós vimos que temos uma relação entre um mol de elétrons e a quantidade de eletricidade. Então, a gente vai, por regra de 3, resolver isso, certo? Bom, como a gente está trabalhando aqui no exercício com uma quantidade em gramas, eu já vou trabalhar com a quantidade de zinco também em gramas. 1 mol de zinco, já que a sua massa molar é 65,3, então vai corresponder a 2 mols de elétrons, que em quantidade de eletricidade é igual a 2 vezes 96.500, que aí é a constante de Faraday. Como eu tenho aqui uma quantidade de 0,2612, que eu está perguntando, então 0,2612 gramas, nós teremos aí o Q, que é a quantidade de eletricidade que eu estou procurando. Resolvendo essa regra de 3, tá? Lembrando que aqui é importante você sempre colocar essa multiplicação aqui, porque aqui é 2 mol de elétrons, que depende de quantos elétrons a espécie libera. Se ela liberasse somente 1, a gente teria aí apenas 1, tá? E o Q, então, neste caso, vai dar 772 coulombs, ok? Segunda pergunta que é feita neste primeiro exemplo é qual a intensidade da corrente, que é o I, dado em amperes, sua unidade de amperes. Então, primeira coisa, vou trabalhar com ΔT, mas o exercício me deu em 25 minutos e 44 segundos. Eu vou ter que transformar em segundos, por quê? Porque o ampere é a quantidade de eletricidade, que é o Q por segundo. Tá? Então, neste caso aí, o Q não, desculpa, é o Coulomb, né? O Coulomb por segundo. Então, eu tenho que transformar sempre a quantidade do tempo para segundos. Basta multiplicar os minutos por 60, aí são mais 44 segundos, eu tenho 1.544 segundos. E depois eu vou utilizar lá a fórmula da intensidade de corrente, que é igual a quantidade de eletricidade dividido pela variação aí do tempo. Então, no caso, quantidade de eletricidade nós acabamos de calcular, 772 e 1.544 segundos. Isso dá uma intensidade de corrente igual a 0,5 amperes. Tá? Então, esta aqui é a minha resposta, essa daqui é a intensidade de corrente que eu
posso ter para esta pilha de Daniel quando eu utilizo aí uma quantidade de zinco de 0,2612 gramas, certo? Antes do segundo exemplo, vamos à segunda palavra-chave. A segunda palavra-chave é Faraday. Então, segundo exemplo, calcule a massa de cobre metálico depositada por uma corrente elétrica de 1,93 amperes. Então, neste caso, já nós temos um processo eletrolítico, né? Nós estamos em paraeletrólise. Esse 1,93 amperes atravessa uma solução de sulfato cúprico durante 10 minutos. E a massa atômica do cobre é 63,5. Aqui é o contrário do anterior. Lá a gente já tinha massa que a gente quer calcular massa. Mesmo sendo aqui a eletrólise e o anterior sendo uma pilha, não vai mudar o jeito de eu fazer a análise. Tá? Eu vou ter que ter a reação, ver quantos mols de elétrons o cobre metálico acaba liberando, ok? E aí eu vou relacionar com a constante de Faraday, que é 96.500 Coulomb, e aí você consegue resolver aí este valor. Vamos lá, então. Então, a intensidade de corrente foi dada no exercício, o ΔT também, só que nós vamos transformar ele para segundos, no caso deu 600 segundos, então por enquanto nós colocamos aqui os dados do exercício. Tá? Então, a intensidade de corrente e a variação do tempo em segundos. E aí, com este valor, nós vamos encontrar a quantidade de eletricidade, porque eu preciso dela para relacionar com o número de elétrons com a constante de Faraday, já que a constante de Faraday é a quantidade de eletricidade envolvida. Tá? Então, nós temos aí, né, que a constante de Faraday é para 1 mol. Eu vou ter que encontrar qual é a quantidade que eu tenho de eletricidade. No momento que eu encontro ela, eu vou ver quantos mols de cobre foram produzidos. Posso já diretamente também relacionar com a quantidade em gramas, sem problema nenhum. Então, veja, ó, a fórmula é sempre a mesma. Veja que nós vamos utilizar sempre uma regra de 3 e essa fórmula apenas para resolver esse tipo de exercício. Tá? Então, a intensidade de corrente dada de 1,93 vezes 600, que é a variação do tempo, vai me dar a quantidade de eletricidade, que no caso dá 1158. Então, esta aqui é a quantidade de eletricidade que foi gerada, foi necessária, e no caso, né, necessária porque aqui nós não temos uma pilha, e sim um processo eletrolítico, então neste caso eu precisei fornecer essa quantidade de eletricidade para o sistema para que ocorresse aí o processo de deposição do cobre metálico. Feito isso, eu vou ter que olhar agora para a reação. Então, o cobre, no caso, está sofrendo uma reação de redução, recebendo 2 elétrons. Então, estão envolvidos aí 2 mols de elétrons. Como eu tenho 2 mols de elétrons, eles vão produzir aí 1 mol de cobre. Tá? Então, aqui a relação é 2 mols produzindo 1 mol, só que os 2 mols de elétrons. E eu vou transformar esses 2 mols de elétrons para a quantidade de eletricidade, que é então 2 vezes a constante de Faraday, porque ela é para cada 1 mol de elétrons 96.500. Então, nós teremos lá 2 vezes 96.500 coulombs, corresponde a 63,5 gramas, que é 1 mol de cobre. É a massa molar do cobre aí, que é 63,5 gramas para cada 1 mol. Como a quantidade de eletricidade que está envolvida nesse processo, que nós calculamos pela equação lá da quantidade de eletricidade, é 1158, nós temos o nosso X aqui para resolver, que é a quantidade em gramas produzida de cobre no meio. Isso vai me dar um valor de 0,381 gramas de cobre. Ou seja, durante a eletrólise, quando eu tenho uma corrente elétrica de 1,93 amperes, que atravessa uma solução por 10 minutos, eu vou ter uma deposição de 0,381 gramas de cobre, ok? Então, se você sabe quanto de corrente está passando, você deixa um tempo lá, você sabe aí quanto de um metal vai ser depositado e a partir disso eu posso controlar os processos eletrolíticos, certo? Este controle aí faz com que você saiba qual é a camada que você tem no final de metal, ok? Mais um exemplo aqui.
Neste caso, eu quero saber quantos mols de hidrogênio são obtidos por eletrólise de 108 gramas de água. Tem opções aqui, mas eu tenho a reação, que é a minha referência. Então, vejam, a minha referência aqui é a reação, e a reação aqui neste caso é uma estequiometria direta, porque eu não estou preocupado aí com não estou preocupado com a quantidade de eletricidade aqui. Eu estou preocupado só na relação da quantidade direta de hidrogênio produzido a partir de uma certa quantidade de água. Tá? Então, aqui a gente leva em consideração que a quantidade de eletricidade é a quantidade suficiente para ocorrer a eletrólise 108. Tá? Então, eu não preciso aqui da quantidade de eletricidade. Então, neste caso, é uma estequiometria normal. Tá? A eletrólise está acontecendo, 108 gramas de água passaram por eletrólise. Então, depende se eu coloquei, quanto eu coloquei de energia. Pelo que o exercício está falando aqui, nós já sabemos que 108 é a quantidade de água que aquela energia que eu forneci, seja qual for, neste caso, esses 108 foram todos aí convertidos no produto da eletrólise, que é hidrogênio e oxigênio. Então, vou fazer uma estequiometria comum aqui. No caso, então, 2 mols de água produzem 2 mols de hidrogênio. Então, como 2 mols de água é 2 vezes 8, né, que a massa molar da água é 18, produzindo 2 mols de hidrogênio, 108 gramas vão produzir N mols de hidrogênio. E no caso, então, nós teremos 6 mols de hidrogênio sendo produzidos. Tá? Então, aqui, percebam que a gente não precisa relacionar a quantidade de eletricidade, porque a gente já sabe qual é a quantidade no caso do reagente, que é a água que passou por eletrólise. Então, eu já chego direto. Bom, em resumo, nós podemos dizer então que a quantidade de produto formado ou do reagente consumido por uma corrente elétrica é estequiometricamente equivalente à quantidade de elétrons fornecidos. Temos o esquema então da relação, que é a quantidade de eletricidade com mol de elétrons, que se relaciona com a estequiometria da reação, que depende então quantos elétrons que a espécie ela vai liberar no meio, ok? Que eu posso relacionar diretamente então com a massa molar, volume molar, se eu estou falando de gases. E aí eu vou ter a massa ou volume de produto. E como a gente viu, a gente pode também calcular tempos para que ocorra a eletrólise, tempos que uma pilha vai funcionar. E nós aí para frente vamos fazer outros exercícios para a gente ver estes cálculos acontecendo, principalmente na aula de amanhã. Para finalizar, a última palavra-chave desse vídeo, lembrando que são 3, é estequiométrico. Estequiométrico. Ok? Até a próxima.